Vamos para uma questão de planilhas de cálculo agora. Uma questão sobre o Excel 2010. Como sempre, primeiro a leitura da questão comigo na tela do computador. No almoxarifado de uma empresa é utilizada uma planilha do Excel 2010. Na sua configuração padrão, para controlar o estoque de produtos conforme ilustra a figura. A coluna A contém o nome do produto. A coluna B, a quantidade atual do produto em estoque. E na coluna C, a posição da necessidade de compra do produto. Caso a quantidade do produto no estoque for 0, no campo posição deverá conter a palavra comprar. Caso contrário, deverá aparecer a informação não precisa. E aí vem a planilha ali mostrando o nome do produto, quantidade e posição. Depois a questão continua. A fórmula a ser aplicada na célula C2 para implementar esse controle e que será arrastada para as células C3, C4 e C5 é... E aí vem a letra A, B, C, D, E, cheio de fórmulas e funções, mas todas elas indicando uma função chamada C. O que eu preciso de ti agora, em primeiro lugar, antes de mais nada, é compreender como funciona essa função C ou SE, que está descrita aí na letra A, B, C, D e E, e uma delas vai ser a nossa escolha. Mas eu primeiro preciso te mostrar como funciona a função C, para depois voltar a ler a questão e a gente descobrir a resposta correta, porque sem entender a função C não tem jeito. Então a primeira coisa que eu posso dizer, acompanha aí na tela, essa função C, ela é formada por 3 argumentos, onde o primeiro argumento da função C é o que nós vamos chamar de teste lógico. E quem separa argumentos dentro da função é o ponto e vírgula. Por isso tu percebe que eu coloquei ali no primeiro argumento, para tu entender que vai existir um teste lógico, depois ponto e vírgula. No segundo argumento da função C, contém a resposta se o teste lógico for considerado verdadeiro. E depois ponto e vírgula F, porque no terceiro argumento, sempre lembrando que quem separa os argumentos da função é o ponto e vírgula. Então eu tenho 3 argumentos nessa função. Repetindo, o primeiro argumento é o teste lógico, o segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro, e o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Mas, professor, o que é um teste lógico? Teste lógico é aquele que a gente só pode responder verdadeiro ou falso. Então, toda a função C, no primeiro argumento, tem um teste lógico, que tu tem que ler esse teste lógico e dizer se ele é verdadeiro ou falso. Se tu disser que o teste lógico é verdadeiro, a resposta da função C está no segundo argumento, porque o segundo argumento é o que contém a resposta se o teste lógico for considerado verdadeiro. Agora, se tu disser que o teste lógico é falso, então a resposta para a função C está no terceiro argumento, porque no terceiro argumento é onde se encontra a resposta se o teste lógico for falso. Então, repetir a informação para não ser esquecida. Leu o teste lógico, disse que é verdadeiro, vai para o segundo argumento, que está dentro do segundo argumento é a resposta. Se tu disser que o teste lógico é falso, vai para o terceiro argumento, que tiver no terceiro argumento é a resposta. Mas na prática, como fica isso? Aí que entra o nosso entendimento da questão. Tu quer ver? Por que entra o entendimento? Porque para fazer o tal teste lógico, nós vamos precisar usar operadores de comparação. Esse teste lógico pode perguntar se uma célula é menor que a outra, e lá nós temos o símbolo menor. Pode perguntar se uma célula é maior do que a outra, aí tem o símbolo maior. Pode perguntar se uma célula é menor ou igual a outra, aí nós temos o símbolo para menor ou igual. Pode perguntar se uma célula é maior ou igual a outra, aí nós temos o símbolo para maior ou igual. Pode perguntar se uma célula é igual a outra, aí temos o símbolo de igualdade e cuidado com o símbolo de diferença. No Excel, o símbolo de diferença é um sinal menor seguido de um sinal maior. Se aparecer A1, menor, maior, B2, por exemplo, isso significa diferente. O sinal menor seguido do sinal maior significa diferente para o Excel. Bem, agora que tu compreende como funciona a função C, 3 argumentos. Primeiro, o teste lógico. Segundo, a resposta se o teste é verdadeiro. Terceiro argumento, a resposta se o teste é falso. E tu já sabe quais são os operadores que podem ser usados para o teste lógico? Vamos tentar ler de novo a ideia da questão. Observa a ideia geral. Até vou voltar de novo aqui um pouquinho na questão, só para a gente compreender uma coisa. Tem um determinado ponto da questão que eu vou destacar para vocês aí em tela cheia. Vamos destacar aqui, que ele diz assim, ó.
caso a quantidade do produto no estoque for 0. Quer dizer, se a quantidade do produto for 0, aí ele diz, no campo posição, deverá conter a palavra comprar. Então ele disse, se for 0, se for igual a 0 a quantidade do estoque, tem que aparecer comprar. Caso contrário, deve aparecer a informação não precisa. Então, se a ideia dele é, observa comigo agora atentamente, se a ideia dele é, deixa eu passar aqui para ti, se a quantidade no estoque for 0, é para escrever comprar, se não, é para escrever não precisa, como é que eu vou montar a minha função C? Onde é que está a quantidade? Vamos procurar aqui, onde é que está a quantidade do produto? Se eu vou digitar primeiro aqui na célula C2 para avaliar como ele pediu, então quer dizer que a quantidade do produto lápis, por exemplo, está aqui na célula B2. Como é que eu faço para avaliar a quantidade do produto lápis? Eu teria que dizer assim, ó, se B2, que tem a quantidade do produto lápis, se B2 for igual a 0, eu quero que escreva comprar. Se não for igual a 0, eu quero que escreva não precisa. Quer dizer, se eu fizer o teste lógico, se B2 for igual a 0, o que eu vou ter que colocar na parte verdadeira, que é o segundo argumento? Vou ter que colocar comprar. Agora, se for falso, se B2 não for igual a 0, tem que ir para a parte falsa, que é o terceiro argumento. Então, no terceiro argumento, eu vou ter que escrever não precisa. Então, para dar essa resposta, montando uma função C, eu teria que montar a função C colocando se B2 é igual a 0, é verdadeiro, escreve comprar. Se for falso, se não for igual a 0, escreve não precisa. Então, o primeiro argumento tem que ter o teste lógico, onde eu vou botar se B2 é igual a 0. No segundo argumento, que é a resposta se B2 for de fato igual a 0, se for verdadeiro, eu tenho que escrever comprar. Agora, se for falso, eu tenho que escrever não precisa, não precisa. Onde é que eu encontro uma opção que descreve isso? Lá na letra E de Equador. Porque se eu pegar a fórmula que está na letra E de Equador, que diz lá, ó, se B2 igual a 0, esse é o teste lógico. Se B2 for igual a 0, ele vai escrever o quê? Vai escrever comprar. Agora, se não for igual a 0, ele vai escrever não precisa. Olha só como é que ficou a análise correta. Quer ver como dá o teste certo? Ó? Vamos ver. B2 vale quanto? Vale 100. B2 é igual a 0, isto é, 100 é igual a 0? Não, falso. Se é falso, tu tem que pegar o que está no terceiro argumento, que é o argumento falso, que é não precisa. E de fato, ó, é o que apareceu, não precisa lá na célula como resultado dessa função C. Então quer dizer que aí está certinho, porque ele avaliou, se B2 é igual a 0, escreve comprar. Se não for igual a 0, escreve não precisa. E de fato, ó, B2 vale 100, é igual a 0? Não. Então não escreve comprar, vai para a parte falsa e escreve não precisa. Se a gente fosse fazer nas outras opções, vamos imaginar que eu copiasse aqui para baixo e fosse avaliar B3. Quer ver? Ó? B3 é 10. 10 é igual a 0? Não. Então escreve o quê? Não precisa, porque daí foi para o terceiro argumento, que é o falso. Agora olha essa aqui, se eu copiasse e colasse aqui embaixo onde tem B4, se eu escrevesse em vez de B2, B4. B4 é igual a 0? B4 vale 0. 0 é igual a 0? É verdadeiro. Aí vai para o segundo argumento e no segundo argumento tem comprar. Então quer dizer que aqui ó, ficou certinho, porque ele respondeu que B4 é igual a 0 e aí respondeu o segundo argumento, que é a parte verdadeira, que era comprar. Já na outra ali, ó, se eu copiasse e colasse para baixo agora, que viraria B5. Se eu fosse avaliar B5, B5 é igual a 0? Não. Então não responde comprar, responde o terceiro argumento, que é não precisa, como é o que está aparecendo na planilha. Então se a gente pensar, se eu pegar o que está na letra E de Equador, essa fórmula fecha bem certinho para ser aplicada na planilha demonstrada na questão. Por isso que a resposta é a letra E de Equador. Agora, por que as outras não podem? Só para fazer um teste rápido, quer ver? Por que não poderia ser a letra A? Porque na letra A ele está dizendo, ó, se B2 for igual a 0, escreve não precisa. E não é isso. Se B2 for igual a 0, tem que escrever comprar. E ali ele está dizendo na letra A que se B2 for igual a 0, escreve não precisa. Então está errado. Na letra B ele está dizendo, se B2 for menor do que 0, escreve comprar.
Então, não, se B2 for igual a 0, escreve comprar, não se for menor que 0. Aí seria um estoque negativo, né? Mas não é o que ele pediu. Ele pediu se for igual a 0, escrever comprar. É o que estava no enunciado lá. Aqui na letra C disse, se B2 for maior que 0, escreve comprar. Não, não é se for maior que 0, escreve comprar, é se for igual a 0, escreve comprar. É isso que ele tinha pedido. E na letra D disse, se B2 for diferente de 0, escrever comprar. Não, não é se for diferente de 0, ele pediu se B2 for igual a 0, é para escrever comprar, como estava na letra E de Equador. Se eu volto na questão um pouquinho, lembra o que eu destaquei? Ó, ele disse, caso a quantidade de produto no estoque for 0, no campo posição deverá conter a palavra comprar. Então ele está dizendo, se for igual a 0, tem que escrever comprar. Se não, tem que escrever não precisa. De fato, então, sem dúvida nenhuma, a resposta da letra E de Equador para essa questão da função C. Muito interessante essa questão, importante ser estudada e reestudada essa função, porque aparece muito nas provas de concurso. Certo, pessoal? Até a próxima questão.